A colunista do Portal Desacato, cientista social e doutora em geografia, Rita Coitinho, lançou no dia 26 de março o seu livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina? Lamentavelmente, no pensamento brasileiro, praticamente não existiu a América Latina. A intelectualidade brasileira esteve sempre muito ligada à Europa e depois aos Estados Unidos. Ao mesmo tempo que a gente dava as costas para os nossos irmãos latino-americanos, né? A gente se apegava a essa cultura e se criou essa dependência econômica, cultural e agora nos últimos tempos até social. Então, esse livro da Rita, ele nos deixa absolutamente claro de que não existe saída para a gente como país sem que a gente se liberte do imperialismo norte-americano e que a gente promova uma integração com os países latino-americanos. Eu vejo que o Brasil, pela sua posição geográfica, pela história do seu povo, pela maneira como ele se constituiu, ele se fez dentro de um contexto onde já havia uma série de países muito desenvolvidos, com um capitalismo muito avançado. E o Brasil e os outros países latino-americanos, eles vêm na rabeira, eles vêm correndo atrás, vamos dizer assim. Então, o desenvolvimento da nossa sociedade capitalista, ela foi ao mesmo tempo que as outras, só que de uma maneira subordinada. Isso faz com que a natureza do nosso sistema capitalista seja diferente. Então, não tem como eu pensar, por exemplo, uma revolução brasileira, a ideia de uma libertação nacional, como a gente pensava, talvez, os movimentos de libertação nacional lá nos anos 70, para os dias de hoje, na realidade brasileira. O Brasil hoje, para ele ser independente, ele precisa, em primeiro lugar, se libertar desse sistema, dessa cadeia, né, que faz com que alguns países sirvam de apoio para a riqueza de outros. E como que ele vai fazer isso? Bom, primeira coisa, ele precisa expandir seus horizontes. Ele precisa, por exemplo, de parceiros comerciais mais próximos da sua realidade, para que ele não tenha uma relação de exploração. Então, para onde ele vai olhar? Para os seus vizinhos latino-americanos, que sofrem dos mesmos problemas. E também tem que olhar para os outros países, o chamado sul geográfico, né, da África, da Ásia, etc. Mas, todas as vezes que o Brasil tentou fazer um voo próprio, sem a presença dos seus companheiros, dos seus vizinhos, esse voo próprio foi muito pouco adiante. Porque o Brasil, é um país extraordinário, com riquezas, com um parque industrial, com uma grande população, mas não é o suficiente, né? Esse fortalecimento, ele é econômico e ele também é político, porque sempre que o Brasil tenta fazer algo sozinho, os países mais fortes conseguem se sobrepor. Quando há uma articulação, como a gente teve, por exemplo, o caso da Unasul, como a gente tem o Mercosul, né, uma concertação desses países para atuarem no cenário internacional juntos, o Brasil ganha força do ponto de vista econômico, mas fundamentalmente político, né, como um país que não atua sozinho.